Boa tarde. Hoje nós vamos falar do recurso de embargos declaratórios no processo do trabalho. A previsibilidade desse recurso está no artigo 897, a linha A da CLT, e também nos artigos 1022, incisos 1, 2 e 3, combinado com o artigo 1023, ambos do novo Código de Processo Civil brasileiro. Então, pergunta-se: quais são as hipóteses de cabimento deste recurso de embargo de declaração? Bom, vamos começar pela omissão. E o que seria uma sentença omissa? A sentença omissa é aquela sentença que o juiz, ao apreciar os pedidos, esquece de se manifestar sobre um pedido ou dois pedidos. Um exemplo prático: numa ação trabalhista, o reclamante pede o pagamento de danos morais, porque o seu plano de saúde foi suspenso e ele precisava desse plano porque estava doente. Então ele vai lá, entra com essa ação e pede que a ação seja acolhida, o pedido de dano moral seja acolhido, e também pede danos materiais pelos gastos que ele está tendo em função do corte do seu plano de saúde. Mas o juiz, ao sentenciar, ele dá somente o dano moral, mas não dá os danos materiais. Então essa sentença ela é omissa, portanto, embargável. Uma outra situação, a previsibilidade dessa omissão está lá no artigo 1022, inciso 1, segunda parte do CPC. A outra previsibilidade para que se interponham os embargos declaratórios é a questão da contradição. Quando é que existe contradição numa sentença? Existe contradição numa sentença quando as proposições são proposições inconciliáveis entre si. Julga procedente, por exemplo, o pedido de horas extras, pedido pelo reclamante, digamos assim, na parte motivadora, e lá na parte dispositiva, o juiz se esquece de se manifestar sobre a questão dos reflexos das horas extras naquelas verbas que o reclamante pediu. Então, veja bem, o reclamante pediu horas extras com reflexos em férias, FGTS, aviso prévio. O juiz, lá na sua motivação, deferiu, mas lá na parte motivadora, ele só deu direito às horas extras e não deu direito à integração, como ele deu na sua fundamentação. Essa sentença, ela é contraditória. Por quê? Porque as suas razões de fundamentos são inconciliáveis entre si. Outro exemplo que pode se embargar uma sentença é a questão da obscuridade. E o que é uma sentença obscura? É uma sentença ininteligível. Está lá a previsão no artigo 1022, no inciso 1, primeira parte do CPC. Ora, a sentença ininteligível, obscura, é aquela sentença que se lê, mas não se entende nada, não se consegue chegar a um raciocínio lógico sobre aquela fundamentação do juiz. É importante salientar a questão
de que esse recurso, os embargos declaratórios, eles podem ter um efeito modificativo. Ou seja, a parte que se viu prejudicada entrou com uma ação e essa ação foi julgada procedente em parte e a outra parte, ao examinar, e se o juiz, quando a outra parte entra com os embargos declaratórios, o juiz, ao examinar esses embargos, se ele perceber que a decisão dele vai modificar aquela sentença, por isso que fala em efeito modificativo, ele tem que oportunizar a parte contrária, no caso, a parte embargada. Embargante é quem entra com os embargos, embargado é contra quem se entra com os embargos, para se manifestar sobre o recurso. Porque se ele assim não o fizer, ele vai cometer um erro grave, né? Ele vai cercear a parte de exercer um direito de defesa, ou seja, de se manifestar em contra-razões sobre as razões daqueles embargos declaratórios. A gente pode dar um exemplo aqui. O efeito que pode, uma decisão que pode ter um efeito modificativo. O juiz examina, ao receber o recurso de embargos, que ele é intempestivo. Então essa decisão, ela vai ter um efeito modificativo, ela vai ter uma repercussão naquele julgamento. O juiz, vamos dar um outro exemplo, o juiz, examinando o recurso de embargos, ele pode perceber que há uma prescrição. Então ele, ao decidir, que a parte alegou, que está prescrito isso, prescrito aquilo, então ele pode perceber, ele percebendo isso, ele tem que oportunizar essa defesa à parte contrária, porque quando ele decidir sobre a prescrição, esse julgado vai ser modificado. Então essa é a situação do efeito modificativo que o embargo declaratório poderá ter. Temos também a questão do erro material. Esse erro material, a gente, numa sentença, ele pode ser classificado como uma informação inexata contida na sentença. E qualquer erro material, ele pode ser corrigido de ofício ou pela provocação das partes. Exemplo, um erro de cálculo no processo, um erro de digitação de palavras erradas, são erros materiais que o juiz, ao olhar, pode corrigir de ofício. Mas se o juiz também não perceber que cometeu este erro, a parte também, vendo isso, poderá entrar com uma petição e provocar esse tipo de situação. A previsibilidade está lá também no 987A da CLT, que é combinado com o artigo 1022.3 do novo Código de Processo Civil. Lá vai se encontrar também a previsão, né, no 897A, de erro material. E no parágrafo 1º do artigo 897A. O parágrafo 2º do artigo 897A, ele fala exatamente dessa questão que a gente já falou ainda há pouco, vou tornar a repetir, do efeito modificativo que poderá ocorrer dos embargos de declaração. Então, sempre deverá ser oportunizada à parte contrária o direito de defesa, né? Isso baseado no artigo 1023, inciso 2 do novo Código de Processo Civil brasileiro, baseado
também na OJ da SBDI 1, né, número 142, inciso 1, e combinado também com o artigo 5º, inciso 55, LV, em Romanos, que assegura o processo do contraditório e da ampla defesa com todos os meios inerentes a essa ampla defesa, a esse contraditório. Mas se o juiz não deferir isso, o que vai acontecer? A parte, quando entrar com recurso ordinário, ela vai arguir lá em preliminar e dizer, olha, eu vou requerer a nulidade dessa sentença, desse julgado, porque não houve, o juiz não abriu prazo para que eu me manifestasse sobre esses embargos de declaração, e ele julgou, e a decisão dos embargos modificou a sentença e eu me senti prejudicada. A parte vai alegar isso. E certamente lá em cima o tribunal, analisando todo esse contexto, o que vai fazer? Vai anular aquela sentença, mandar o feito baixar a vara de origem para que seja oportunizada a parte contrária o direito de manifestação sobre os embargos declaratórios. Então, a sentença dos embargos declaratórios, ela é nula de pleno direito. Por quê? A parte contrária não exerceu o seu sagrado direito da ampla defesa e do contraditório quando deveria exercer. Aliás, eu penso que não só em questões de efeito modificativo, mas via de regra, entrou com embargos declaratórios, tem que se oportunizar a parte contrária o direito de, sobre aquelas razões contidas nos embargos declaratórios, que a parte fale sobre elas, independente que tenha efeito modificativo ou não. Isso é uma opinião minha, particular minha. E um outro detalhe muito importante que cabe aqui ressaltar é que os embargos de declaração, ele tem uma peculiaridade. E qual é essa peculiaridade? Com a sua interposição, há o quê? Uma interrupção. Interrupção de quê? Do prazo para o recurso principal. Exemplo, o juiz proferiu uma decisão lá no processo, lá na Justiça Trabalhista, a parte entra com embargo. Qual o prazo do embargo? O embargo é 5 dias a partir da ciência da decisão. A parte entrou com os embargos no 5º dia, ou no 4º, ou no 1º. O que acontece? O prazo do recurso principal, qual seria o recurso principal? O recurso ordinário estará interrompido e não suspenso. Então, na interrupção, se a parte entrou no 5º dia, no 1º, no 4º, seja lá, né, no 2º ou no 3º, esses prazos não vão... vai contar dali a partir do 5º dia, só tem mais 3 dias para o recurso ordinário. Negativo. O prazo é zerado do recurso ordinário a partir daquela decisão dos embargos, né, de sua publicação, quando a parte toma ciência, vai correr por inteiro um novo prazo de 8 dias para a interposição do recurso principal, no caso aqui, o recurso ordinário. E a previsibilidade está lá no artigo 897-A da CLT, combinado com o artigo 1026 do novo Código de Processo Civil. Um detalhe importante que se deve ter muito cuidado é com a questão da interposição dos embargos com efeitos procrastinatórios ou protelatórios, ou seja, aquele embargo que a parte entra
vamos dizer assim, não é muito ético falar isso, né? Mas a parte entra e diz assim, para ganhar tempo, isso não é legal, juridicamente falando. Até porque, se a pessoa entra com os embargos declaratórios para ganhar tempo, ela vai prejudicar o cliente dela. Por que vai prejudicar? Porque o juiz vai se perceber isso, ele vai condenar a parte embargante em 1% sobre o valor da causa. Isso está lá no artigo 1026, parágrafo 2º. E se a parte ainda não conformada, apesar de ter passado por uma situação dessa, entrar de novo com novos embargos protelatórios, procrastinatórios, ou seja, se o juiz entender dessa forma, a situação vai ficar pior ainda, porque o juiz vai condenar essa mesma parte a pagar 10% sobre o valor da causa. E o pior, a parte só vai poder entrar com recurso principal se ela previamente depositar esses 10%. E não só isso, pagar também, né, os valores que tem que se recolher para o recurso principal. Então, é de uma prejudicialidade ímpar. Esse é um detalhe também muito importante que eu saliento aqui. E, para finalizar, os embargos declaratórios, ele pode ser oposto contra qualquer pronunciamento judicial decisório, seja ele monocrático ou colegiado, proferido por qualquer juízo ou tribunal. Essas são as considerações que eu acho muito importantes para esse recurso de embargos de declaração no processo trabalhista. Volto a dizer, como eu sempre digo, não quero com isso esgotar o tema, não, absolutamente. O tema ainda comporta muitas outras discussões jurídicas, mas essas são as que eu entendo assim mais relevantes. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.